Olá, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos então para a elaboração e apresentação de mais um minicurso. O tema hoje que nós vamos abordar é a análise multivariada. E essa apresentação ela vai ser dividida em três partes, onde nós temos então a introdução apresentada por mim, uma primeira parte, uma segunda parte pelo pós-graduando doutorando Lucas Mironuk, e, finalizando a apresentação, o colega Brian Menezes falando, então, sobre predição matemática. Algumas palavras iniciais, então, para contextualizar. A análise multivariada, se a gente for observar cursos de estatística, pelo menos aqui o curso de estatística da Universidade Federal de Santa Maria, ela prevê 2 disciplinas de 60 horas. Ou seja, os alunos de graduação têm uma noção boa num curso totalizando 120 horas. Então é importante a gente situar que em 2 horas fica praticamente impossível a gente entrar num detalhamento ou numa especificidade em relação à análise multivariada do ponto de vista conceitual. Nós vamos pontuar alguns aspectos, né? E gostaríamos de dividir com vocês que a ideia principal desse minicurso é fazer uma divulgação, apresentar para vocês então, o que consiste essa análise multivariada, principalmente aplicada à realidade laboratorial. O nosso grupo de pesquisa é constituído por químicos, nós pertencemos ao departamento de química aqui da universidade e nos últimos mais ou menos 5 anos nós começamos a usar a estatística multivariada em estudos químicos de nosso interesse, ou de interesse ambiental. Para começar, então, eu gostaria de fazer uma certa provocação, digamos assim, né, com algumas citações para a gente mais ou menos, então, começar a pensar, a tentar entender no que consiste, então, a análise multivariada. Então, em linhas gerais, assim, né, se nós vamos colocar de uma forma muito ampla, né, e um tanto provocativa, então, que existem há 3 espécies de mentiras, né? As mentiras descaradas e as mentiras estatísticas, né? Ou seja, a estatística é uma ferramenta muito útil e, dependendo da habilidade da pessoa, dependendo de como se apresenta o resultado, essa manifestação, digamos assim, em números ou em gráficos ou em resultados, ela pode gerar um certo vício numa informação ou manipular uma informação. Então, outro aspecto muito importante também dessa citação, que o raciocínio estatístico será um dia tão necessário à cidadania como a capacidade de ler e escrever. Quando nós falamos em inteligência artificial, quando nós falamos em big data, quando nós falamos na compreensão do mundo pós-moderno, digamos assim, a gente tem que entender, então, que a pessoa hoje que não tem noções básicas da estatística, ela naturalmente fica um pouco fora de contexto, digamos assim, ou fora da compreensão como um todo. Porque se nós acessarmos toda e qualquer mídia, sempre vamos encontrar alguma estatística ou alguma porcentagem, um aumento de algum índice, ou diminuição, ou uma correlação, ou uma anticorrelação. Isso já faz parte do nosso dia a dia. E outro aspecto também que é interessante é que não são as coisas que ignoramos que nos atrapalham, mas as que conhecemos. Então, muitas vezes, nós, sem a intenção, colecionamos uma série de dados, como nós falamos no laboratório, nós tiramos um cemitério de dados, e na realidade a gente às vezes esquece que existem ferramentas que nos ajudam a interpretar ou ter uma visão um pouco mais clara da informação global daqueles resultados. E eu gostaria de começar dizendo, então, que do ponto de vista das ciências naturais exatas, como é o nosso caso aqui da química, a gente consegue ver a natureza como uma questão multivariada, ou seja, a natureza, e muitas vezes a gente lê nos artigos a insistência, muitas vezes, em querer se linearizar a natureza, né? Ou querer se dar uma abordagem univariada para a natureza, isso na realidade complica bastante a interpretação da complexidade ambiental. Ou seja, normalmente nós trabalhamos com inúmeras variáveis ao mesmo tempo. Claro que nós variamos uma de cada vez, mas para se ter uma compreensão mais global é importante que a gente tenha então um conhecimento do todo. Então é mais ou menos por aí que nós começamos a linha de raciocínio desse mini curso, certo? Como eu falei inicialmente, ele é dividido em 3 partes, onde eu vou colocar uma pequena introdução com alguns exemplos. O Lucas vai falar sobre a análise de componentes principais e, finalizando a apresentação, o Brian vai falar então sobre predição estatística. Ok?
É interessante, e acho que é importante citar, utilizando um pouquinho até de um certo humor, quando nós analisamos um contexto global de amostras, né, e aqui foram casadas duas informações interessantes, né, onde está o Wall-E e no ambiente dos Simpsons, né. Então, se a gente for analisar de uma forma univariada, a gente consegue analisar indivíduo por indivíduo. Mas a análise multivariada nos permite ter uma visão mais global, ou seja, quais são as variáveis que nós temos nessa figura, né? Pegando como um exemplo bem básico, bem banal. Então nós temos aqui a questão se é um ser humano ou não é um ser humano, né? A faixa etária, o sexo, se é um animal, se não é um animal e assim por diante. Então nós temos aqui, na realidade, se nós fôssemos observar do ponto de vista multivariado, nós poderíamos até pensar que nós conseguiríamos até separar em possíveis grupos. Então, a análise multivariada, ela tem essa intenção, digamos assim. Dentro de um contexto global, eu consegui pensar informações e tentar ver certas similaridades ou dissimilaridades dentro de um contexto maior. Então essa é, digamos assim, uma das nossas tentativas de conseguir ver o todo e conseguir tirar algumas conclusões para ver se existe alguma semelhança, digamos assim, à luz da estatística, né, sobre essa complexidade de informações. Para mais ou menos seguirmos, então, uma linha de raciocínio, a apresentação é dividida, então, uma questão conceitual, né, o que consiste uma análise multivariada. É importante que a gente tenha clareza que existe uma série de ferramentas matemáticas de análises que nós podemos fazer, que são os fundamentos que vão compor essa análise. Que tipos de análise multivariadas que podem ser feitas? Alguns pré-requisitos, ou seja, quando nós podemos utilizar. Para que serve? Né? Então, quer dizer, quando é que eu posso aplicar uma análise multivariada? Alguns aspectos positivos, algumas fragilidades e como interpretar. Então a gente quer mais ou menos assim, em linhas gerais, colocar essa primeira percepção, digamos assim, da análise multivariada num contexto mais global. Né? Não tentamos pegar aqui a análise específica de um determinado assunto, mas vamos tentar colocar de uma forma bem ampla. Então, o que é análise multivariada? Então, quando o multi aí já entrega, digamos assim, o conceito. Então, análise de múltiplas variáveis, né, num único relacionamento, um conjunto de relações. Ou seja, nós tentamos agrupar dentro de uma análise uma série de informações que nos digam se determinados aspectos podem ser convergentes ou divergentes, se eles se agrupam de forma similar ou se eles se afastam, ou se eles estão a uma distância estatística tal que não permite correlacioná-los de uma forma que nos permita tirar alguma conclusão plausível. Então é mais ou menos isso. É importante então que a gente entenda também que existe uma série de técnicas que nós podemos utilizar para chegar a esses resultados multivariados, ou seja, uma série de cálculos que nós podemos utilizar, uma série de ferramentas matemáticas que nós podemos utilizar para poder chegar então a essa observação. Então, um aspecto que eu acho que é de extrema importância é que não existe, na realidade, uma fórmula mágica para análise multivariada. Cada caso se torna praticamente único, ou seja, cada caso deve ser abordado com uma certa exclusividade. É claro que muitas vezes uma análise, ou diferentes análises, podem ser dadas uma mesma abordagem matemática, o que não significa que isso pode ser aplicado em 100% daquele tipo de análise. Então a gente tem que ter muita cautela, já é a primeira observação que a gente faz em relação aos fundamentos da análise multivariada, que existem diferentes tipos, ou seja, eu posso ter técnicas do tipo de regressão e eu posso ter técnicas do tipo de correlação. E dentro de cada um desses itens vocês conseguem ver, então existem uma série de cálculos que nós podemos fazer para conseguir atender aquele propósito que nós queremos. Esse é um dos grandes desafios hoje da análise estatística. Se nós formos procurar, digamos assim, nós temos um conjunto de dados e vamos procurar uma análise estatística, certamente nós vamos achar na literatura uma análise que contemple aquilo que nós, entre aspas, desejaríamos observar. Porém, aí entra toda a questão se aquilo é válido ou não do ponto de vista não só matemático, mas também do ponto de vista real dentro de cada área que eu vou estar trabalhando. Quais seriam, então, os pré-requisitos para eu ter uma análise multivariada? Né? Quais são os critérios que eu devo observar, ou, digamos assim, um checklist de informações que eu tenho que ter, né, para a gente poder, então, mais ou menos contextualizar o que se trata essa análise multivariada? Então, todas as variáveis devem ser aleatórias e interrelacionadas. Diferentes efeitos das variáveis não podem ser interpretados de forma separada, ou seja, nós estamos querendo, então, agrupar essas informações.
Muitas vezes as informações aparentemente podem não ter uma correlação direta, mas elas devem ser agrupadas. Tem o propósito, então, de medir, explicar e prever o grau de relacionamento entre combinações ponderadas de variáveis. Consiste, então, sempre nessa tentativa de combinações múltiplas de variáveis, ou seja, nós temos, então, diferentes informações e nós queremos agrupar aquilo dentro de um conjunto só, ou seja, num processo de síntese, digamos assim, de agrupamento, e inclui automaticamente, naturalmente, né, técnicas de múltiplas variáveis. Então, a gente tem que ter muita cautela para ver se aquela quantidade de informações que nós obtemos no laboratório, nas nossas medidas, elas então atendam, né, a esses pré-requisitos globais, digamos assim, gerais. Para que serve, então, a análise multivariada? Então, ela vem nos auxiliar na compreensão de comportamentos complexos, né, no ambiente de trabalho, por exemplo. Acrescenta informações potencialmente úteis, então, assim, se eu consigo agrupar ou ver que não existe similaridade nenhuma entre determinadas relações, né, é importante também a gente ver que a gente pode tomar até decisões em função dessa especificidade estatística. E automaticamente, então, não menos importante, a análise multivariada permite, então, preservar as correlações naturais entre as múltiplas influências de comportamento. E o interessante, né, sem isolar qualquer indivíduo ou variável. A gente trabalha, então, com um grupo total, né? Claro que a informação numérica aqui, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ela tem que ter uma certa cautela, porque eu não posso trabalhar com um dimensionamento ou muitas vezes eu necessito normalizar ou ponderar os números, né, a matemática quantitativa em relação a cada variável, né? Então isso a gente tem que ver se existe um fator de 1000 vezes maior uma variável que a outra, como o programa vai interpretar essa informação. Aspectos, então, positivos da análise multivariada. Eu consigo avaliar, então, inúmeras variáveis ao mesmo tempo. Nós, de certa forma, não consideramos os erros e resultados vagos, que dão essas análises mais comuns, análises univariadas, né? E permite nós agruparmos ou enxugarmos essas possíveis respostas, né, sem cometer grandes equívocos. Então nós não estamos preocupados olhando variável por variável. E nós estamos, então, desejamos avaliar como um todo essa análise. Certa a gente chama de fragilidades, né, algumas fragilidades. Então, quer dizer, onde a gente tem que ter cautela, onde exige muita atenção do pesquisador, né? Qual é a melhor técnica? Então isso exige, na realidade, um estudo, eu diria, avançado. A gente tem que entender o que nós queremos explorar naqueles dados. Nós temos que entender também as relações entre as informações obtidas e a área de conhecimento. Muitas vezes há uma preocupação, ou, né, a gente percebe isso na prática, que muitas vezes a gente esbarra, né, o melhor resultado, o resultado mais coerente esteticamente, ou apresenta uma forma gráfica nem um pouco atraente. Só que a gente tem que ver, muitas vezes, o que os números estão nos passando, né? Então, assim, outro aspecto não menos importante, né? Nós necessitamos dessa fundamentação teórica, né? Então, se eu não tenho um domínio do conceito, da ciência em si, não adianta nada eu fazer uma análise matemática se eu não estou entendendo os possíveis resultados, se isso tem alguma lógica ou não. E, é claro, não menos importante, que a análise estatística, ela é um meio e não um fim. Ou seja, ter clareza que a análise não comanda, apenas ela sugere caminhos, e isso a gente tem que ter muita cautela, tem que haver um senso crítico, digamos assim, para cada análise de uma forma muito criteriosa. Então a gente tem que ter muita calma, né, muito assim, tempo, né, para conseguir entender a riqueza daquela informação, ou se muitas vezes aquela informação não acrescenta em nada, digamos assim, a nossa análise. Então isso também é válido, né? Então, quer dizer, não ter correlação nenhuma, não ter similaridade ou dissimilaridade, também é um resultado. Então, como interpretar uma análise multivariada? Então, a pergunta que se faz, qual é a significância na prática da estatística, né? Então, eu vou ter um resultado, aquilo tem alguma lógica? Então, o resultado daquela matemática, entre aspas, né, faz algum sentido do ponto de vista da ciência, daquela área que eu estou trabalhando? Outro aspecto também, a gente pode falar o tamanho da amostra, né, a população, quem eu estou considerando. Então, uma análise multivariada, naturalmente, ela exige que a quantidade de dados ela seja relativamente grande.
né? Então, não existe uma fórmula, né, uma receita de bolo, mas quantas variáveis? Então, assim, uma análise estatística, vamos pressupor um N maior, dependendo do caso, eu não quero entrar muito na questão quantitativa, né, mas com N de 20 indivíduos, né, e 10 variáveis, seria o mínimo, digamos assim, um ponto de corte, né, para a gente poder ter uma série de informações. Outro aspecto não menos importante é conhecer os dados, né? Então, muitas vezes a gente faz uma comparação com dados da literatura, a gente tem informações e o senso crítico ele é de extrema importância, porque muitas vezes a gente esbarra em informações equivocadas, né? Até na apresentação dos resultados. Muitas vezes um fator 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes equivocado. Muitas vezes pode ser um erro de impressão, um deslocamento de uma vírgula, uma anotação científica equivocada. E se nós lançamos uma informação equivocada no modelo estatístico, que é uma planilha, né, isso pode gerar, então, um caminho que o programa vai simplesmente executar em cima daquela informação, um caminho que não tem sentido à minha área algum, né? Então, quer dizer, isso é de extrema importância. Outro aspecto também, muitas vezes, a tendência natural, quando a gente entra e vai evoluindo, é usar aquele lema, para que facilitar se eu posso complicar. Então, muitas vezes eu quero complexar, e aí eu acho que é importante, né, que a gente conversa muitas vezes no laboratório, uma questão pode ser complexa e uma questão pode ser complicada. O fato de ser complexo não é um problema. Agora, o fato de ser complicado, isso pode trazer problemas graves, né? O complexo, tu consegue desmembrar ele, né? E o que é complicado, muitas vezes a gente pode se perder naquela administração dos dados, do caminho que eu quero tomar, né? E é claro, finalizando essa linha de raciocínio, né, a gente tem que tomar cuidado com a dimensão daquelas análises. Muitas vezes a gente vê na literatura, fazendo revisões bibliográficas, né, que alguns conceitos eles perdem muitas vezes a sua essência e os pesquisadores às vezes apresentam ideias equivocadas, conceitos equivocados, e isso se perpetua, e é citação em cima de citação. E muitas vezes, quando tu para analisar com critério, com embasamento matemático, com uma análise, né, uma própria estatística descritiva, com bastante critério matemático, a gente consegue ver, então, que existem erros, né? E a pergunta que você faz, então, o que fazer com isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando nós fazemos uma análise estatística que, às vezes, né, a gente utiliza dados de terceiros, e a gente tem que entender o quão sérios, o quão comprometidos são aqueles dados com a teoria. Então, só para a gente relaxar um pouco, né, pegando uma análise multivariada, dois exemplos bem interessantes, né, deixando de usar um pouco de humor, né, o selfie aqui da galera do curso de perseguição de motoqueiros, ou seja, nós temos então um grupo que nós podemos então, já pensando numa análise multivariada, de cara, então, ressalta-se a pelagem, o tamanho, cor de olhos e tudo mais. Então, isso permite, digamos assim, separarmos em grupos de análises, né? E já no caso da direita, muitas vezes, como toda e qualquer análise, ela vai apresentar maior ou menor limitações. Muitas vezes, se os valores entre os indivíduos é muito próximo, muitas vezes, se as informações podem gerar um vício, né? Então, a análise, a abordagem multivariada, ela apresenta também uma série de limitações, e é aí que entra muitas vezes a cautela na análise estatística. Ou seja, voltando ao que eu frisei anteriormente, toda e qualquer análise ela deve ser abordada de forma exclusiva. Então, muitas vezes a gente procura nos livros de estatística uma análise que contemple aquela observação que eu estou fazendo e a gente não acha, né, uma adequação. Por quê? Aquele agrupamento que nós desejamos visualizar, se tem similaridade ou não, ela é única, né, é inédita, é original. Então, necessita de uma abordagem matemática com a mesma, digamos assim, comprometimento. Aplicações da análise multivariada, e logicamente estão todo no sistema evolutivo da questão da origem da vida, né, até a figurinha do Darwin aqui, são exemplos que a análise estatística, combinando DNA, combinando uma série de informações, né, ela traz também, por exemplo, pegando exemplos de bactérias, né, fica difícil aqui visualizar os nomes, mas a gente consegue ver então que eu consigo agrupar de acordo com características ou informações de cada indivíduo, eu consigo separar em grupos, e isso é interessante,
efeito causa e consequência, uma série de, então, desdobramentos que uma análise, no momento que eu consigo agrupar toda uma turma, digamos assim, ver quem mais ou menos deveria se comportar, né, ou se agrupar de forma convergente ou divergente. Aqui tem outra forma também. Então, quer dizer, se nós fôssemos pegar aqui o exemplo de bactérias, né, a gente consegue, então, simplesmente esses exemplos aqui, para vocês verem como pode ser apresentada, né, uma análise estatística, né, as similaridades entre diferentes organismos e tudo mais. Então, vejam que é uma ferramenta que transcende as diferentes áreas do conhecimento. A gente pode aplicar a análise multivariada da administração à zootecnia sem problema algum de adequá-la. Vai, logicamente, do tipo de informação que eu quero visualizar. Eu peguei aqui esse slide do programa Biostat, que é um programa bastante básico, bastante amigável, digamos assim, e a análise multivariada consiste, então, na interpretação, a grosso modo, de matrizes algébricas, né? Então, a gente tem que ter condições de gerar uma série de informações sem lacunas, né? Essas informações quantitativas, e há também a possibilidade de eu avaliar qualitativamente presença ou ausência, sim e não, dentro, fora, adulto, infantil, né? Então eu tenho condições de agrupar de diferentes formas. E nós vamos falar aqui nesse curso, então vejam que essa versão, assim, que é uma versão antiga, apresenta uma série de testes estatísticos, onde eu vou falar um pouquinho sobre a questão da análise de conglomerados, o Lucas sobre componentes principais, né? Então, dentro desse universo, nós não temos condições de falar uma por uma dessas análises, né? Então, nós vamos citar 2 exemplos aqui de como pode ser utilizado, mas para vocês terem, então, uma ideia de como a gente pode trabalhar. Vejam que existe uma série de testes matemáticos que nós podemos fazer. Então, nós temos aí uma série de cálculos que nós podemos aplicar para essa análise multivariada, e aí fica a critério, naturalmente, da natureza daquilo que eu vou estar trabalhando, das informações que eu vou ter. Então, falando um pouquinho conceitualmente da análise, então, a análise de conglomerados ou análise de cluster, nesse caso aqui a HCA, que é a abreviatura do inglês, análise de cluster hierárquico, quais são as palavras-chave que tem que ficar? Então, nós queremos cada variável nós queremos agrupar de acordo com a sua palavras-chave, né? Sempre quando nós falarmos de uma HCA, nós estamos falando então ou em similaridade ou dissimilaridade, ou quão próximos são aquelas informações, ou quão distantes são aquelas informações, né? Outra palavra-chave também seria que a gente tem que entender que é um processo hierárquico, ou seja, nós queremos então diminuir dimensões, nós queremos então agrupar em um único grupo uma série de dimensões. A grosso modo, de uma forma para tentar objetivar um pouco mais a explicação, imagine como se cada variável fosse um vetor e nós conseguíssemos cada vetor dentro de um diagrama e nós quiséssemos então puxar cada vetor sempre diminuindo essa dimensão para um vetor, agrupar isso dentro de um vetor mais simples, né? Então, todo esse processo, digamos assim, ou a montagem de como esses dados é visto, se baseia na resolução de uma matriz de similaridade. Então, quer dizer, essa similaridade é a proximidade delas, então tem toda uma questão, se é proximidade, a gente fala do termo, né, proximidade, a gente está falando em distanciamento. Quanto menor o distanciamento entre elas, significa que elas são estatisticamente, entre aspas, parecidas, né, considerando N variáveis. Para toda análise de cluster ou HCA, existem basicamente, isso aí a grosso modo, logicamente, 3 grandes informações, ou 3 informações muito importantes que eu devo considerar. Uma é a questão do método de agregação, o tipo de distância que eu vou trabalhar e a estandardização de variáveis. Então, quando nós falamos em métodos de agregação, a gente está interessado, na realidade, né, a ver a distância que existe entre os dados. E a tentativa é agrupá-los. Então, o método de agregação vai nos dizer como eu vou agrupar, como eu vou aproximar esses dados e tentar diminuir essa quantidade, essa multidimensionalidade dos dados, né? Porque os dados são únicos, eles jogam, né, de forma livre. Qual é a tentativa do cluster? Então, tentar agrupar isso em duplas ou mais, dependendo da análise, para mostrar ou para montar exatamente esse cluster. Então, cada método de agregação vai fornecer, então, um critério inserido num espaço multidimensional, que vai servir, então, esse método de agregação como uma
base, digamos assim, para calcular as distâncias entre os diferentes grupos que vão estar sendo formados. Né? Então, outro aspecto de extrema importância é o tipo de distância que eu vou estar considerando para ver se existe ou não. Se eu estou considerando, então, todos contra todos ou individualmente esses grupos. Então, vai também da ferramenta matemática que eu quiser ou dispor para trabalhar, para ver a influência, muitas vezes, de um grupo em relação a outro. Outro aspecto não menos importante é se ocorre ou não a necessidade de eu trabalhar com a estandardização das variáveis, ou seja, muitas vezes eu tenho uma variável, vamos supor aqui pH, né, variando de 0 a 14, exemplificando, e uma outra variável é a área, né, superfície, um valor aí 1000 vezes, 10.000 vezes maior numericamente. Então, esses valores eles devem ser, então, de certa forma, comparáveis. Né? Eles devem passar por uma transformação matemática em que eu consiga agrupá-los de tal forma que esse peso, digamos assim, do 1000 contra 1, o 1000 da área contra o valor de pH 7, por exemplo, ele não tem um peso que vá gerar um resultado influenciado pelo fator quantitativo. A grosso modo, seria mais ou menos como se fosse um tipo de normalização, digamos assim. Mas uma normalização dentro, né, de uma escala aí que varie discretamente. Né? Então essa é a observação. Só para citar, então existem vários tipos de métodos de agregação, né? Ligação simples, ligação completa, ligação com o centroide, ligação pela mediana. Então, de acordo cada caso, eu vou ter que estudar, digamos assim, qual seria então o melhor método a ser aplicado para aquele tipo de análise desejada. Então, isso é uma questão que a gente tem que, digamos assim, é o que torna, de certa forma, a análise um tanto que original, né, ou única. Para exemplificar, eu acho que aqui dá para a gente visualizar com um pouco mais de clareza. Isso aqui é uma classificação aleatória, é uma classificação decrescente, ou seja, a gente vê que existe um primeiro colocado e um 34º colocado. É um jogo, né, fictício, onde temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6 rodadas, e cada um pontuou de uma determinada forma, e foi classificado então do primeiro ao 34º lugar. Né? Então nós temos uma classificação decrescente, quem pontuou mais e quem pontuou menos. Né? E foram 6 rodadas do jogo. A pergunta que você faz então do ponto de vista estatístico, eu consigo separar em grupos todas essas análises? Vamos pegar aqui, esse o xará aqui, ele começou pontuando 0, depois 75, 96, então sempre uma crescente. Então vejam que isso apresenta uma característica. Assim como tem casos aqui que tem de 100, 202, 148, 124. Então cada linha representa o indivíduo, mas a pergunta que se faz, mesmo tendo uma distribuição decrescente, né, do primeiro colocado ao último colocado, eu consigo separar isso aqui em grupos do ponto de vista de similaridade estatística, ou seja, eles apresentam mais ou menos uma convergência estatística, né, ou não? Né? E então essa é a pergunta, consigo separar em grupos? Se eu consigo separar em grupos, em quantos grupos? E qual é o significado disso? Né? Então essa é, digamos assim, uma das inúmeras possibilidades que eu posso ter para fazer esse cálculo. O que torna ele complexo na realidade? Na análise de clusters ou da análise de componentes hierárquicos, eu tenho vários métodos de agregação, né? Eu tenho vários tipos de distância, eu posso trabalhar com ou sem estandarização das variáveis. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fixar a distância euclidiana, nós não vamos entrar, né, nesses específicos de cada tipo, né, desse material. Isso aí, logicamente, a posteriori a gente pode trabalhar, caso surjam, né, dúvidas, cada um desses itens. Né? Mas então, para exemplificar, eu vou variar o método de agregação de todos esses dados aqui, vou fixar o tipo de distância euclidiana, ou seja, todos contra todos. Então isso aqui vai me gerar uma matriz de 6 por 34, e vou, como nós temos aqui um valor 0 e temos um valor de 614, é um fator 600, né? 614, de 0 a 614. Então eu tenho que agrupar isso ou tornar isso aqui comparável.
Então eu vou, nesse caso aqui que eu utilizei o biostat, eu vou estandardizar, né, a minha variável justamente para ver como é que se agrupa. Aí nós vamos obter, se eu, né, tenho vários métodos de agregação, eu vou ter diferentes resultados. Então veja que eu tenho um grupo, dois grupos, três grupos. Esse aqui é o método, então, de variância mínima, distância euclidiana com estandardização. Se eu for trabalhar com ligação simples, né, eu já vou ter 5 grupos. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu trabalhar com ligação completa, eu vou ter 1, 2, 3, 4 grupos. Ou seja, cada ferramenta, cada teste matemático vai me mostrar uma questão gráfica. E a pergunta que se faz, tá, o que eu faço com essa informação? Não sei, depende do que eu quero observar. Ou seja, eu sei que na realidade, independentemente do tipo de método de agregação, pode variar de pelo menos de 3 até 5 grupos. A pergunta que se faz é, claro, que aqui fica difícil de ver, mas existe, logicamente, o primeiro colocado e o 34º. Então, quer dizer, o que pontuou mais e o que pontuou menos. Então, se a gente for pegar, por exemplo, nesse caso aqui, uma ligação simples, aqui fica difícil de ver, mas nós temos aqui o primeiro colocado e o mais distante dele, o quinto colocado. Tem alguma lógica isso? Não, não tem, porque é uma questão decrescente que está mandando. Né? Então, possivelmente, esta análise aqui ela não contemple uma questão que é óbvia. Agora, se nós pegarmos do primeiro ao 34º, parece ter uma lógica. Ah, mas o que me mostra todas essas informações aqui? Me mostra que mesmo eu tendo uma classificação decrescente, o comportamento de cada indivíduo para diferentes variáveis, ela se agrupa. Ou seja, nesse caso aqui, do primeiro ao sexto, eles se comportam da mesma forma. Assim como do sétimo, vou aqui ao 14º, de outra forma, e do 16º ao 34º, de outra forma. Então vejam que, dependendo do tipo de análise, eu tenho que saber qual é a informação que eu quero retirar. Qual é a informação correta? Não existe resposta correta a priori. E a resposta, ou melhor, a resposta correta é depende. Depende da informação que eu quero retirar. Ah, mas eu não posso, isso não pode gerar uma tendência? Depende. Né? Então, quer dizer, a gente tem que ter critérios para avaliar para que esses resultados aqui, eles expressem, na realidade, um contexto. Voltando lá às informações, ou seja, se eu tenho aqui uma característica decrescente, ou seja, 1, 10, 14 e assim por diante, e for ver diferentes rounds, como é que é o comportamento de todos frente a todos? Né? Então, quer dizer, como é que eu posso interpretar isso? Vai, muitas vezes, até a resposta certa é que varie, né, de 3 a 5 grupos, dependendo. Aí eu vou ter que anular o que tem o 5 lá, né, na análise. O 5, então, começou numa decrescente e depois manteve. Então, o perfil individual vai se adequar. Se a gente for pegar cada linha, vai ter um comportamento. Todas essas linhas frente a todos vai me gerar, então, uma maior ou menor informação que me permite tirar algumas conclusões. Outro exemplo que é interessante foi uma dissertação de mestrado aqui do grupo. Quando nós chegamos numa farmácia ou na prateleira do supermercado, qual é o creme dental que a gente escolhe? Qual é o critério? Muitos escolhem pelo preço, outros a quantidade de flúor, se tem, né, a questão sensitiva ou não, enfim. Qual é o critério? Como a gente conseguiria fazer uma análise multivariada? Né? Então essa é uma das perguntas. Então vejam bem, nós temos aqui, o que nós fizemos? Fomos a uma farmácia, e compramos uma amostra de cada um desses cremes dentais. Aqui tem creme dental infantil, adulto, com flúor, sem flúor, gel, creme e assim por diante. Isso aí a gente consegue separar em grupos? Né? Essa é uma pergunta. Só as informações do rótulo, nós tivemos então 44 amostras. Então, em 100% das amostras tinha sacarina sódica e assim vai diminuindo. Então, vejam o quão complexa é um dentifrício, né? Um creme dental, gel. Então, vejam que a composição química varia bastante. Então, só considerando as informações do rótulo. Qual seria o nosso objetivo, então? Realizar um estudo envolvendo análise multivariada para géis e cremes dentais comercializados no Brasil. Olhem que interessante. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos diferentes amostras, vou passar aqui, são 44 amostras, onde nós tínhamos essas variáveis. Nós tínhamos o flúor total, o fluoreto, no rótulo, o medido, né, o disponível, o livre, a porcentagem do total pela porcentagem total do rótulo, a porcentagem livre pela total, aqui são análises químicas específicas, o pH, considerando a fonte de fluoreto, se é fluoreto de sódio
ou monofluorofosfato, o tipo de abrasivo, se é sílica ou carbonato de cálcio, se é adulto infantil e se é gel ou creme. Tudo isso se torna variável, ou seja, eu tenho variáveis qualitativas, sim ou não, presença, ausência, e tenho variáveis quantitativas. Veja que eu tenho, por exemplo, a 38 e a 39 não tem flúor, então são cremes dentais, no caso aqui infantil, sem flúor. Né? Então é simplesmente citando um exemplo. Tudo isso aqui vai me gerar uma informação que eu posso então tentar agrupar, considerando então a concentração, as diferentes formas de aplicar a concentração de fluoretos, fonte de flúor, o tipo de abrasivo, se é adulto, infantil e a farmacotécnica. Ou seja, me permite então eu ver se isso aqui eu consigo agrupar de alguma forma. E aí nós conseguimos agrupar em 5 grandes grupos, onde a amostra 27 aqui, que eu não vou entrar em detalhes, ela se comportou diferente de todas as outras amostras, certo? Nós temos um outro grupo que vai da amostra 3 a 21, mais ou menos, que engloba todo esse grupo aqui, vejam em diferentes cores. Um terceiro grupo da 31 até a 40, um quarto grupo do 28 ao 17 e um quinto grupo do 2 ao 26. O que representa cada grupo desse? Aí varia. A complexidade das formulações, se apresenta ou não clareamento, prevenção ou não a gengivite e hipersensibilidade, a presença de sabores refrescantes, ou seja, eu consigo, esse é o trabalho, então, eu consegui classificar estatisticamente, através de uma análise de cluster, que tipos de grupos de cremes dentais. Claro que nós não consideramos aqui o preço, né, por exemplo, ou alguma outra variável. Então, dentro dessas questões, desse olhar químico, né, nós conseguimos visualizar. Né? Então, isso é mais um exemplo, digamos assim, da potencialidade de uma análise de cluster. Eu não entrei em detalhes também aqui a questão do tipo de programa que a gente utiliza para isso. Né? Só citei rapidamente o Biostat. Depois, tanto o Lucas quanto o Brian vão tecer os seus comentários a respeito dos softwares que nós utilizamos. Então, para algumas considerações preliminares, tudo começa, então, com uma boa revisão bibliográfica. Nós tivemos alguns exemplos aqui no laboratório, que dos 500 artigos lidos, nós conseguimos aproveitar 10% disso, com informações que preencham planilhas que sejam passivas de passar pelo modelo, ou seja, não pode haver lacunas. Né? Outro aspecto também é definir bem qual é a pergunta que eu desejo responder. Eu costumo brincar e contar uma piadinha, uma anedota sobre a teoria da aranha, aquela que o pesquisador chama todo o seu departamento no auditório e começa a falar com a aranha e vai tirando as perninhas da aranha, né, e falando anda aranha, anda aranha. Né? No final ele cortou todas as pernas, falava para a aranha andar e ela não andava. Qual foi a conclusão dele? Que a aranha sem pernas era surda. Né? Então vejam, muitas vezes eu começo uma linha de raciocínio, a análise estatística me mostra outra coisa e eu acabo tirando conclusões que não tem nada a ver com o início da linha de raciocínio. Então é claro que é uma piada, uma anedota, mas serve de exemplo que muitas vezes a pessoa não sabe que não sabe, né, o que está fazendo, digamos assim. Né? Então, por isso que torna, digamos assim, a análise necessita uma certa cautela, uma análise complexa. Né? E a gente tem que ter também, né, muito atenção à questão de vícios, tendências, né, a estética, né, a aparência dos resultados. Nossa, que gráfico bonito e tudo mais. Hoje nós consumimos muito com os olhos. Então, muitas vezes, uma análise estatística pode ser linda. Isso aqui tem que constar no artigo. E não tem significado real nenhum. Então, a gente tem que ter muita cautela, que os programas hoje são fantásticos, né, mas são caixas pretas. Né? Vai te apresentar um resultado e aquilo ali tem algum significado ou não tem? Então, por isso que não pode ser o fim, tem que ser um meio. Né? Nós não podemos utilizar a análise estatística efetivamente como uma muleta para o trabalho. Ela tem que nos ajudar, né? Mas não nos carregar, né? Digamos assim, não validar o trabalho. Ela nos ajuda, mas não significa que ela seja, digamos assim, determinante no sucesso ou fracasso do trabalho. E uma sensação nossa também aqui, de acordo com a nossa pouca experiência, mas além de uma análise multivariada, né, desses agrupamentos, essa convergência ou divergência, essa similaridade ou dissimilaridade, a questão de também fazer uma abordagem um pouco mais descritiva, juntamente com a abordagem multivariada, para corroborar, para ratificar ou para dar um auxílio na análise estatística como um todo.
Então vejam que é um caminho. A análise estatística, ela, na realidade, se nós temos esse repertório e temos condições de fazer, toda e qualquer análise que venha colaborar com o trabalho, ela é bem-vinda. Então, da minha parte, essa pequena introdução foi apenas para mais ou menos situá-los das potencialidades da análise estatística multivariada. Temos consciência de que é um capítulo bastante amplo, né? Envolve uma formação básica, já um conhecimento básico da estatística, e frisando aquilo que eu coloquei inicialmente. Aqui na universidade, a análise multivariada ela é dada em 2 disciplinas, totalizando 120 horas. Né? E nós aqui querendo falar um pouco mais de 1 hora, ou seja, a gente tem consciência de que simplesmente é uma noção, e é isso que é essa mensagem. Então, agora eu vou passar a palavra para os pós-graduandos para eles continuarem então a apresentação. Muito obrigado e depois conversamos. Olá, sejam bem-vindos à primeira Conferência Brasileira de Planejamento Experimental e Análise de Dados, a Combrapa 2020. Meu nome é Lucas, eu sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Santa Maria e vou apresentar para vocês a parte 2 do minicurso da Análise Multivariada Aplicada, que irá tratar da análise de componentes principais. O objetivo, então, desta parte do minicurso é apresentar a análise de componentes principais, a PCA, para que, após, possam ser aplicadas nas suas diversas áreas do conhecimento. Eu vou fazer uma pequena introdução para compreendermos o que é a análise de componentes principais, o formalismo por trás desta técnica, os métodos e as suas aplicabilidades. A PCA ela é essencialmente uma técnica de redução de dimensão, onde os nossos pontos estão distribuídos em um espaço multidimensional e irão ser projetados em um espaço com menos dimensões. O que isso significa? Quando eu tenho uma análise univariada com 2 variáveis, por exemplo, eu consigo analisar essas variáveis através de um gráfico x e y, ou quando se tem 3 variáveis, através de um gráfico x, y, z. Quando eu tenho 4, 5 ou mais variáveis, eu não consigo visualizar isso além de 3 dimensões. A análise de componentes principais, então, elas nos auxilia e mostra várias dimensões, vários números de variáveis e vai, então, nos auxiliar na compreensão das relações dessas diversas variáveis em um ponto, em um gráfico de menos dimensões, de menos variáveis. O objetivo principal, então, é obter um número menor de combinações lineares, que irão gerar os componentes principais, de um conjunto original de variáveis. Neste menor número de componentes principais, espera-se que retenha o máximo possível da informação contida nas variáveis originais. Ou seja, esses componentes principais que serão gerados através de combinações lineares entre as variáveis originais serão nossas novas variáveis e a partir daí a gente vai conseguir analisar esperando que em um número de componentes principais 1 e 2 ou 1, 2 e 3 a gente consiga explicar um grande número de dados em menos dimensões. A partir disso, então, vai gerar-se um gráfico chamado de gráfico de PCs, que vai nos fornecer a existência de padrões de similaridades em um conjunto grande de dados. Assim, torna-se possível a gente definir o peso das variáveis e a correlação entre elas. Ou seja, a partir de um grande número de dados, a gente consegue avaliar qual destes dados tem mais peso no determinado processo que a gente está estudando e qual é a relação ou a correlação que essas variáveis possuem entre si. Um gráfico de PC ele vai ser bastante semelhante a um gráfico x e y. Entretanto, os eixos serão componentes principais 1, componentes principais 2, componente principal 3. E assim, sucessivamente, de acordo com o número de variáveis originais que a gente tem. Estes PCs, estas combinações lineares que serão realizadas, vão ser organizadas, então, de acordo com as suas variâncias. Lembrando que variância é a dispersão dos dados em relação ao ponto médio daquele conjunto de dados originais, de forma que o componente principal 1 terá maior variância que o componente principal 2, que terá maior variância que o componente principal 3, e assim sucessivamente. Eu vou mostrar para vocês um exemplo bastante simples, entretanto bastante esclarecedor de como funciona a técnica da PCA. É claro que toda esta técnica possui uma matemática por trás dela, que eu não vou entrar aqui, exatamente porque o objetivo deste minicurso é mostrar as suas aplicabilidades. Então, vamos supor um grupo de peixes, analisando um cardume de peixes, e nesse cardume 50 peixes foram medidos seu comprimento e medida sua largura.
e obteve-se o seguinte gráfico, que é apresentado aí para vocês, que é um gráfico de relação entre comprimento e largura. Existe uma relação óbvia entre comprimento e largura, de acordo com o gráfico, de forma que os peixes mais compridos tendem também a ser os peixes mais largos. Mas, se nós avaliarmos esta nuvem de dados e traçarmos um eixo, uma reta em direção aos pontos de maior variância, ou seja, aonde os pontos se dispersam mais em relação à média de comprimento e de largura, a gente vai gerar essas seguintes retas, né? Essas retas vermelhas, uma reta na diagonal da nuvem de pontos, que é exatamente a direção de maior variância, e uma segunda reta em direção ao segundo ponto de maior variância. Por que essa segunda reta ela está nesta forma, como se fosse um eixo Y? Porque, por regra, na análise de componentes principais, os eixos precisam ser perpendiculares um ao outro, precisam formar um ângulo de 90 graus entre eles. Então, a primeira reta é o ponto de maior variância. Isto vai ser chamado do nosso novo eixo, isto vai ser chamado do nosso componente principal 1. É o nosso primeiro componente principal 1, que vai ser a nova projeção dos dados. Em termos práticos, o que significa este componente principal 1? No exemplo dos peixes. Vejamos, se a gente analisar o gráfico, vamos ver que os pontos mais próximos da origem são aqueles peixes menos longos e menos largos, enquanto que os pontos para o final da linha reta serão os peixes mais longos e os peixes mais largos, certo? Como é gerada uma nova componente principal, a gente pode nomear essa nova componente principal. Vejamos que, voltando ao gráfico, na parte esquerda inferior, temos os peixes menores, ou seja, os peixes menos longos e mais largos, e na parte direita superior tem os peixes maiores, os peixes mais largos e os mais longos. Então, eu introduzi novas palavras aqui. Eu introduzi as palavras peixes maiores e peixes menores. Isso referencia o tamanho desses peixes. Ou seja, esta nova componente principal gerada pode ser chamada de tamanho, o tamanho dos peixes. Essa componente principal, chamada de tamanho, ela foi gerada a partir da combinação linear entre as variáveis comprimento e as variáveis largura, sendo que comprimento e largura possuem o mesmo peso na formação do componente principal tamanho. É feita então apenas uma rotação nos eixos para melhor visualização. Na parte inferior esquerda temos os peixes menores, na parte superior direita os peixes maiores. Nominamos o primeiro eixo, o primeiro componente principal. O que seria o segundo componente principal, o segundo eixo? O segundo eixo, como eu falei para vocês, ele precisa contemplar alguns critérios. Um desses critérios é que este segundo eixo seja traçado no ponto da segunda maior variância. Lembrando que o primeiro eixo, o primeiro componente principal, ele tem que ser em direção à maior variância, o segundo eixo a segunda maior variância. Além disso, eles não podem ser correlacionados, ou seja, eles precisam ser ortogonais entre eles. Se a gente nominou o primeiro eixo, a gente precisa nominar o segundo eixo. Então, a pergunta que fica é, além do tamanho, de que outras formas esses peixes se diferem? Na verdade, eles não se diferem muito, né? Talvez algumas pequenas diferenças na forma, uns mais achatados, outros menos achatados. Entretanto, desde que esses peixes sejam da mesma espécie, por exemplo, a gente pode descartar o segundo eixo e a gente não perderia muitas informações, porque eles seriam todos muito semelhantes, ou seja, pouca informação seria perdida. É claro, este é um exemplo onde eu mostro apenas duas variáveis, né, que é o comprimento e a largura dos peixes. A análise de componentes principais ela é utilizada quando se tem 3 ou mais variáveis, mas o resumo deste exemplo é exatamente que, através da combinação linear de duas variáveis, a gente forma uma nova componente principal, uma nova variável. Mas vamos ver isso na prática, vamos ver isso em um conjunto grande de dados com mais de duas variáveis, com mais de 3 variáveis, na verdade, onde a gente vai abordar cada ponto, cada termo, cada método, cada expressão nova que irá surgir. Antes de a gente fazer qualquer análise, seja componente principal, cluster hierárquico ou qualquer outro tipo de análise, principalmente análise estatística, a gente precisa fazer alguns checks. A primeira pergunta a ser respondida é: qual é o objetivo de eu utilizar essa análise? Tem um fundamento em eu utilizar a análise de componentes principais? Ou eu quero utilizar essa análise apenas para dar um charme ao meu trabalho? É necessário eu utilizar a análise de componentes principais ou não? Se eu tiver
um objetivo bastante claro, aí sim eu posso passar para as outras perguntas. A segunda pergunta, então, eu tenho dados suficientes para fazer análise de componentes principais? A questão toda é, para a gente fazer qualquer análise multivariada de dados, eu tenho que ter, no mínimo, 4 variáveis. Se eu tenho 3 ou 2 variáveis, eu posso apresentar estes dados no formato de um gráfico XY ou XYZ. Para eu fazer uma análise multivariada, eu necessito ter pelo menos 4 variáveis. Se eu tiver menos que isso, não há necessidade de fazer nem a PCA, nem a HCA, nem qualquer outro tipo de técnica multivariada. Se eu tiver mais que isso, aí sim eu posso fazer a aplicação dessas técnicas. Entretanto, se eu tiver variáveis com lacunas nelas, ou seja, dados que não são completos, alguma variável onde a amostra não foi medida, onde a amostra não apresenta aquele dado, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu retiro a variável, ou eu retiro a amostra. Por quê? Para qualquer tipo de análise multivariada, eu não posso ter lacunas, eu não posso ter espaços vazios na minha tabela, na minha matriz. A terceira pergunta é, então, quais são as minhas variáveis e quais são as minhas amostras? Eu tenho que identificar claramente isso. Eu tenho que identificar quem eu vou analisar, né? As minhas amostras, os meus indivíduos, e a partir do que são as minhas variáveis. A pergunta seguinte é exatamente em relação às variáveis. Essas variáveis, elas são dependentes ou independentes entre si? Por regra, na componente principal, eu não posso fazer esta análise se eu tiver variáveis dependentes entre si. Por quê? Não faz sentido eu fazer se uma variável depende da outra na análise. Sempre vai haver, então, uma influência muito grande dessas variáveis dependentes para análise e eu não vou ter, então, um resultado real, um resultado confiável. Então, por regra, a PCA só pode ser realizada com variáveis independentes entre si. Além disso, essas minhas variáveis, elas precisam de tratamento. O que é esse tratamento? É um tratamento matemático. Quando eu tenho variáveis com unidades de grandezas muito diferentes, por exemplo, eu tenho uma variável com uma unidade 0,01 e uma variável com unidade 10, essas duas variáveis vão estar influenciando muito em relação às outras. A variável com unidade 10 vai estar sempre puxando para cima e a unidade com variável 0,01 vai estar sempre puxando para baixo. Então, é necessário eu fazer algum tratamento matemático para análise de componentes principais? Lembrando, esse tipo de tratamento ele é utilizado tanto na PCA quanto na HCA, que o professor Marcelo já falou. E por fim, qual é o software que eu vou utilizar? Qual é o domínio que eu tenho o software? Hoje nós temos uma ampla variedade de softwares que fazem análise estatística multivariada, entre elas a PCA. Como que eu escolho um software? A escolha vai de cada pesquisador, a escolha vai de cada pessoa. Aquele software que eu for mais familiarizado, eu vou utilizar. Eu, por exemplo, eu utilizo o PAST-3 para análises mais rápidas, para testes mais rápidos, e utilizo o R para quando eu quiser tratar os dados e apresentar os dados de uma melhor forma. Existe alguma diferença? Eu poderia utilizar somente o PAST-3 ou somente o R? Não existe diferença, os resultados serão os mesmos. Eu, particularmente, prefiro utilizar estes dois, que é um software que tem um display mais rápido, ou seja, eu utilizo ele para testes mais rápidos, e o outro que tem um formato um pouco mais robusto, que me dá uma forma de apresentar os dados um pouco melhor, em questões estéticas mesmo. Agora, então, vamos ao exemplo. Bom, o exemplo que eu peguei para passar a vocês, ele foi retirado de um handbook com edição de 1994, né? É relativamente antigo. Entretanto, é um exemplo bastante simples e completo para a gente visualizar como que funciona, como é que se dá a análise de componentes principais. Para a gente analisar esses dados, a gente necessita fazer alguns checks, né? Responder aquelas perguntas que eu passei anteriormente. Então, qual é o objetivo de eu fazer essa análise? Existe um objetivo de eu fazer essa análise para esse grupo de dados que eu estou apresentando? Qual é o objetivo da análise, então? O objetivo da análise, então, é medir o consumo de proteína em 25 países da Europa, tendo 9 grupos de alimentos como variáveis, certo? Então, eu tenho os dados suficientes? Sim, eu tenho uma tabela completa, uma planilha completa, que mostra os dados de todas as amostras e todas as variáveis. Eu não tenho lacunas nesta planilha
então é possível eu realizar essa análise. Quem são as minhas variáveis e quem são as minhas amostras? As minhas variáveis são os 9 grupos de alimentos que são apresentados. Então, a carne vermelha, a carne branca, ovos, leite, peixe, cereais, comidas à base de amido, sementes e oleaginosas, frutas e vegetais. E quem são as minhas amostras? As minhas amostras são os países, né? São os indivíduos que eu quero analisar. Como ele é um dado que foi retirado de 1973, na verdade, aqui eu apresento a referência, a gente vai verificar que vai ser citado alguns países que já não existem mais, né? Mas, como eu falei, isso é um exemplo bastante prático para apresentar as amostras com análise de componentes principais. Mas então, como a gente costuma utilizar planilhas do Excel, LibreOffice para armazenar os nossos dados, para fazer a compilação dos nossos dados, eu já passei essa tabela aqui para uma tabela do Excel. Então eu tenho minhas colunas com as minhas variáveis e as linhas com as minhas amostras, certo? O programa que eu vou utilizar vai ser o PASS-3, que eu falei para vocês que eu utilizo para fazer testes rápidos de análise multivariada. Ele possui essa formatação, né? Ele é apresentado dessa maneira. É um software bastante fácil de se manusear. E antes de tudo, então, eu vou habilitar estas duas abas, que são os atributos de coluna e os atributos das linhas, para eu poder identificar nesta tabela quem são as minhas variáveis e quem são as minhas amostras. Então, ativando ali, eu vou copiar e colar os dados que eu tenho. Né? Vou copiar e colar aqui na aba onde diz nome, eu vou colar e identificar as minhas amostras. E vou também identificar as minhas variáveis nas minhas colunas. A partir disso, então, eu posso desabilitar essas caixas, que daí fica melhor a visualização, né? Então, eu já tenho aqui nos nomes das minhas amostras e os nomes das minhas variáveis. Enquanto ainda estiver habilitado os atributos de linhas, eu posso atribuir símbolos a cada amostra, a cada indivíduo. Aqui eu estou colocando símbolos genéricos, né? Apenas para mostrar para vocês como é. Então, na hora da identificação no gráfico, cada amostra vai estar diferenciada por símbolos e também a gente pode diferenciá-las por cores, né? Então, facilita bastante a visualização. Mas não vou fazer para todos para não se tornar muito extenso. A partir de eu identificar as minhas colunas e as minhas linhas, as variáveis e as amostras, então, eu vou copiar e colar os meus dados naquela tabela. Feito isso, então, eu vou selecionar todos os dados. Vou em multivariada, né? É o tipo de análise que eu estou fazendo. E a PCA fica na aba de Ordination, na área de componentes principais da PCA. Quando eu der um OK, quando eu der um clique na análise de componentes principais, ele já vai me resultar nesta tabela. Ele já vai me apresentar resultados sem eu configurar nada, apenas clicando na análise de componentes principais. O primeiro ponto que a gente precisa visualizar é aqui no canto superior direito, onde diz matriz. Qual é o tipo de matriz que eu vou utilizar? Eu tenho duas opções para a utilização disso, que é a matriz de variância covariância e a matriz de correlação. Quando eu uso uma e quando eu uso outra. Eu sempre busco utilizar a matriz de correlação. Por quê? A matriz de correlação ela vai ajustar os valores que possuem discrepância nas suas unidades de grandeza. Então, quando eu falei lá na apresentação que se os dados precisam de algum tratamento ou não, a matriz de correlação já me dá esse tratamento automático. Por quê? Se a gente perceber, todos os dados aqui eles estão em toneladas, mas o consumo de carne vermelha, por exemplo, na Albânia, é 10,1 toneladas. Já de frutas e vegetais, por exemplo, é 1,7 toneladas, ou seja, uma diferença relativamente grande.
e isso então, esse 10.1 influenciaria muito mais que o 1.7 na minha análise. A matriz de correlação vai me proporcionar que haja uma correção e uma equidade em relação a todas as variáveis, certo? O programa ele vai nos gerar por padrão com a matriz, os dados com matriz de variância e covariância. Eu vou aqui selecionar a matriz de correlação e colocar em Recompute. A partir daí, ele já me dá o resultado baseado na matriz de correlação. É apresentado então esta tela, onde todos os termos e todos os valores baseados no cálculo da matriz de correlação são distribuídos. Eu não vou mostrar em ordem cada aba, o que cada aba significa, porque eu vou seguir uma outra lógica de explicando cada termo, mas que eles estejam relacionados um com o outro. A primeira aba que a gente precisa analisar realmente é esta do sumário, onde é apresentado os autovalores e o percentual de variância de cada amostra, de cada componente principal. O número de componentes principais sempre vai ser o mesmo número de variáveis. Entretanto, como o objetivo desta análise é reduzir as dimensões para apresentar os dados, então eu tenho que escolher aqueles que possuem maior variância dos dados, aqueles que expliquem maior a variância dos dados originais. Esta percentual de variância ela é bastante semelhante ao R ao quadrado da regressão linear. Então, se eu tenho um R ao quadrado de 0,99, significa que aquele meu método contém 99% dos dados. Aqui é a mesma coisa. No componente principal 1, eu possuo 44,5% dos dados explicados, 18% em componente principal 2, 12% em componentes principais 3. Então, a gente precisa avaliar os componentes principais com maior variância. Como que a gente escolhe quantos componentes principais a gente vai avaliar? A gente tem que escolher o menor número possível de componentes principais. O menor número possível seria apresentar apenas PC1 e PC2. Entretanto, a literatura relata que a soma das variâncias de PC1 e PC2 ela tem que ser de pelo menos 70%. Ou seja, se eu quiser apresentar apenas PC1 e PC2, esta variância tem que ser superior ou igual a 70%. No nosso caso aqui, a gente tem cerca de 62%. Não alcança este número de 70%, então eu vou ter que também apresentar a PC3. Um outro método que a gente pode escolher para decidir quantos componentes principais a gente vai avaliar é pegar o valor de 100%, que seria uma soma de todos os componentes principais, e dividir pelo número de variáveis principais, que seriam então neste caso 100% ou 100 dividido por 9. Isso dá um valor de aproximadamente 11%, então o número de componentes principais que eu preciso apresentar são todos aqueles componentes principais que estão acima desses 11%. Neste caso, exatamente a componente principal 1, componente principal 2 e componente principal 3. Essa tabela de autovalores e porcentagem de variância, elas nos geram um gráfico. E este gráfico, então ele está aqui nessa última aba, que é o Script Plot, e nos mostra exatamente a queda acentuada da porcentagem de alto valor, ou a porcentagem de variância que cada componente principal contribui. Então, nosso componente principal 1, ele tinha aproximadamente 44,5%, componente principal 2, aproximadamente 18%, componente principal 3, aproximadamente 12%. Então, a gente tem que fazer a escolha dos componentes principais com maior porcentagem de variância. O terceiro ponto que a gente precisa avaliar são os scores. Os scores, então, ali é uma nova tabela, Lembrando que as componentes principais são consideradas como novas variáveis, baseado em combinações lineares das variáveis original, e com isso vai ser gerada uma nova tabela, uma tabela com novos valores das componentes principais, que é exatamente os scores. Os scores nada mais é do que a distribuição neste novo espaço de ordenação, que é originado apenas da rotação dos eixos do espaço das variáveis originais. Basicamente, ele é a localização de cada amostra, ou seja, a Albânia está localizada no ponto -3,48 em PC1,
no ponto menos 1,63 em PC2 e assim funciona para todos os outros. Os scores não necessitam ser apresentados na discussão da análise de componentes principais, mas eles vão ser bastante importantes para as questões de predição matemática, por exemplo. O próximo ponto são os loadings. Eles são os valores de contribuição de cada variável para os PCs. Então, neste gráfico aqui, no loading plot, eu tenho os loadings com valores positivos e os loadings com valores negativos. O que significa valores positivos e valores negativos? Os loadings positivos, eles são todos positivamente correlacionados, ou seja, o aumento de um aumenta também um outro. Neste caso, então, a gente tem o consumo de carne vermelha, o aumento do consumo de carne vermelha leva a um aumento de consumo de carne branca, leva a um aumento de consumo de ovos, de leite, por exemplo. Então, todos os países que têm um alto valor de consumo de carne vermelha têm um valor alto também de consumo de carne branca. Quais são as justificativas para isso? Aí vai do pesquisador, aí vai de quem está analisando no trabalho, encontrar as justificativas disso. E os valores negativamente apresentados, então, significa que eles são negativamente correlacionados, possuem correlação negativa. À medida que um positivo aumenta, o negativo diminui. Então, países com alto consumo de carne vermelha possuem um baixo consumo de cereal. Países com alto consumo de cereal possuem baixo consumo de carne vermelha. Loads com valores elevados, tanto positivo quanto negativamente, indicam que aquela variável tem uma grande influência naquela PC. Como que a gente avalia isso? Através da tabela dos loads. Então aqui eu tenho os valores dos loadings correspondentes para cada componente principal. Se eu tiver valores muito altos, tanto positivos quanto negativos, significa que aquele valor, que aquela variável está tendo uma grande influência nas componentes principais correspondentes. Uma dica que eu dou é que na apresentação dos dados é sempre bom avaliar os valores de loadings mais altos, né, positivos e negativos, e agrupá-los em uma tabela, em uma nova tabela em ordem decrescente, então do menor ao maior, que assim a gente consegue ver qual é a contribuição efetiva de cada variável para cada componente principal. Por fim, então, a última caso que a gente precisa analisar é o gráfico que vai ser gerado da análise de componentes principais. Ele vai gerar um gráfico semelhante a este, né? Cada análise vai gerar um gráfico diferente. Como eu organizei lá na tabela símbolos diferenciados para mostrar cada amostra, aqui a gente vê isso. Então, se eu organizar símbolos diferentes para amostras diferentes, todas elas aqui vão aparecer, ser identificadas de uma outra forma. É claro, se eu ativar a caixinha da nomenclatura de cada amostra, né, da identificação de linhas, daí aqui aparece cada amostra identificada com o nome dela. Bom, aqui neste gráfico a gente consegue avaliar a formação de grupos, né, a proximidade de um grupo para o outro, e a gente consegue avaliar também o biplot. O que são os biplots? Eu vou ativar aqui o biplot. O biplot nos mostra vetores que correspondem aos loadings, ou seja, qual é a influência de cada variável no vetor dentro deste gráfico de componentes principais. Então aqui, lembrando, eu tenho apenas componente principal 1 e componente principal 2, certo? Os vetores, na verdade, eles ilustram como cada variável influencia na localização de cada amostra. O que isso significa? Eu tenho aqui, então, por exemplo, as variáveis de frutas e vegetais, consumo de frutas e vegetais, apontando em direção à Espanha e Portugal, ou seja, dentre todos estes países, a Espanha e Portugal são os países que têm o maior consumo de frutas e vegetais. Um outro ponto que a gente pode analisar aqui é exatamente isso. Eu tenho 9 vetores que estão apontando em 9 direções diferentes, que corresponde a 9 dimensões, só que são 9 dimensões sendo graficamente mostradas em apenas 2. Então é exatamente a correlação que a gente tem. Como eu falei para vocês ali, baseado nos loads, o consumo de carne vermelha está associado ao aumento do consumo de carne branca, ao aumento do consumo de leite e ao aumento do consumo de ovos. Eles estão todos correlacionados, todos em uma mesma direção. E, oposto a isso, estão então o consumo de frutas e vegetais. Por exemplo, aqui o consumo de cereais eu posso indicar que
que todos estes países possuem um maior consumo de cereal do que consumo, por exemplo, de peixe, que apenas a Polônia está apontando em direção ao maior consumo de peixes. O próximo ponto que eu preciso avaliar é exatamente, eu tinha decidido que eu preciso apresentar componente principal 1, 2 e 3, então eu mudo aqui como eu vou apresentar isso. Aqui eu estou apresentando a componente principal 1 e 2, né? Vou salvar este gráfico, e vou apresentar a componente principal 1 e 3, por exemplo. Por que componente principal 1 e 3? Porque a componente principal 1 é aquela que possui maior variância, então eu fixo ela sempre e apresento componente principal 1 e 3 e componente principal 1 e 2. Aqui a gente vai verificar que a distribuição dos pontos vai ser diferente, né? Porque eu mudei a visualização, eu mudei a dimensão que eu estou avaliando, mas os resultados eles tendem a ser discutidos da mesma forma, em relação a cada variável, né, a cada vetor de loading, eu consigo explicar onde cada país está tendo um maior consumo de proteínas, carne vermelha, carne branca, ovos, peixes, enfim, a discussão ela é exatamente a mesma e vai do pesquisador, vai de quem está fazendo a análise, encontrar justificativas para isso. A análise de componentes principais é uma ferramenta que depois a gente precisa encontrar justificativas para tais resultados. Feito todas essas análises, eu posso formatar o meu gráfico, eu posso colocar cores ou não, eu posso deixar as linhas dos vetores mais fortes, mais fracas, eu posso mudar a fonte, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do ponto onde as amostras estão sendo representadas, eu posso aumentar ou diminuir onde começam os meus eixos, né? A escala dos meus eixos, eu posso fazer escala de log, eu posso fazer, colocar grades, eu posso colocar bordas no gráfico, enfim, aqui vai da formatação, da apresentação dos dados, da ilustração dos dados. Bom, pessoal, do exemplo era isso que eu tinha para falar. Vamos voltar à apresentação, onde eu vou mostrar mais algumas aplicabilidades. Após a aplicação, então, do exemplo, eu vou apresentar a vocês 2 trabalhos que o nosso grupo de pesquisa realizou, onde foi aplicada a análise multivariada de dados, tanto a PCA quanto a HCA. O primeiro trabalho, então, é a aplicação de análise multivariada na adsorção de naftaleno em soluções aquosas. Este foi um trabalho publicado no início deste ano. Este trabalho teve como objetivo avaliar quais são as variáveis que compõem o processo de adsorção e influenciam diretamente ou inversamente na capacidade de adsorção de diferentes adsorventes. Então, obteve-se uma tabela com 6 variáveis e vários adsorventes, né? É um trabalho onde os dados foram tirados de trabalhos da literatura, de estudos já realizados, e a gente então fez a análise estatística desses dados para verificar quais dessas variáveis, que são a área superficial, a concentração de naftaleno, a temperatura do processo, o tempo de contato naftaleno-adsorvente e a concentração do adsorvente, na capacidade adsortiva de cada adsorvente. Foi gerado, então, este gráfico de PCA, onde tem PC1 e PC2. Essa PC1 e a PC2 contemplou aquela variância explicada de no mínimo 70%, por isso eu utilizei apenas a apresentação de PC1 e PC2, e a gente conseguiu verificar através do biplot que as variáveis área superficial e concentração inicial de naftaleno são as que têm maior correlação com a capacidade adsortiva de cada adsorvente, ou seja, os melhores adsorventes são aqueles que possuem maiores áreas superficiais e os processos que possuem a maior concentração de naftaleno. Este gráfico de PC, ele basicamente é o mesmo. Entretanto, aqui mostram as amostras dos dados, né? Mostram as minhas amostras, os meus indivíduos. Ou seja, eu apresentei aqui que dentro deste mundo de adsorventes, esses adsorventes aqui, destacados, são aqueles que possuem melhor desempenho na adsorção de naftaleno, porque são aqueles que têm uma maior correlação em relação à capacidade adsortiva e à área superficial. A aplicação da HCA neste trabalho ela foi realizada para ver se adsorventes semelhantes
podem ter o mesmo comportamento. Então, pela HCA, eu obtive 4 grupos de similaridades, né? O primeiro grupo tendo apenas um adsorvente, que era uma organosílica mesoporosa. O grupo B são adsorventes de origem natural, né? São minerais, na maioria deles. O grupo C são adsorventes poliméricos e o grupo D são carvões ativados. Qual foi a conclusão que a gente tirou desta análise? Que é inviável eu utilizar, por exemplo, um carvão ativado e querer comparar em um mesmo estudo a capacidade de adsorção com um adsorvente polimérico. Por quê? Porque eles se comportam de maneira diferente em relação às suas características, essas características que eu utilizei como variável. Então, através dessa análise, torna-se inviável a comparação de adsorventes com classes químicas diferentes. Ou seja, se eu quero comparar um adsorvente em relação a outro para a adsorção de naftaleno, eu tenho que pegar adsorventes que possuem uma mesma classe química, ou que sejam poliméricos, ou que sejam de origem mineral, natural, né? Ou que sejam carvões ativados. O segundo trabalho é um trabalho que foi publicado no ano passado, em meados do ano passado, que é o comportamento multivariado de propriedades termodinâmicas de elementos terras raras. O objetivo deste trabalho foi ver se existem similaridades de cada elemento terra rara e ver qual é o efeito do contraíon, né, de contraíons que são encontrados em compostos com elementos terras raras, verificando diferentes parâmetros termodinâmicos. Então, novamente, é apresentado apenas PC1 e PC2, porque contemplou um mínimo de 70% de variância explicada, e aqui é visto que os contraíons, então, eles possuem similaridades em relação aos parâmetros termodinâmicos, como entalpia, entropia de formação, energia livre de Gibbs. Então, a gente tem aqui claramente a correlação direta para cada contraíon, onde são bastante semelhantes, contraíons como halogênios, óxidos, compostos hidratados e assim por diante. Também foi utilizado a análise de HCA e foi realizado então esta medida para ver se estes contraíons em relação a entalpia de formação, entropia de formação e energia livre de Gibbs de formação, estes compostos eles seriam distribuídos em grupos de similaridades de acordo com as suas energias. Uma outra característica importante também que podemos observar neste trabalho é que a literatura separa ou classifica os elementos terras raras como elementos terras raras leves e elementos terras raras pesados. Só que essa separação, de acordo com a literatura, ele é baseado na solubilidade, na alcalinidade, no raio iônico destes elementos. Nós tentamos fazer esta separação com os parâmetros termodinâmicos, basicamente com a energia de entalpia de formação destes compostos, desses elementos. Ou seja, com uma outra variável, diferente daquela que já é descrita na literatura, a gente conseguiu exatamente a mesma distribuição. O grupo F aqui são os elementos terras raras classificados como pesados, o grupo H com elementos terras raras leves e o grupo G, né, composto apenas pelo európio, explica exatamente que na classificação com solubilidade, alcalinidade e raio iônico já existente na literatura, o európio ele não se classifica nem como leve nem como pesado, ele fica no meio dos dois. A gente conseguiu demonstrar, através da utilização de análise de cluster hierárquico, que uma nova variável, a partir da entalpia de formação destes elementos, também é possível ter a distribuição entre leves e pesados. Bom, pessoal, então da minha parte era isso. Eu vou passar a palavra para o meu colega Brian. Agradeço muito, espero que tenha sido esclarecedor e qualquer dúvida nós vamos deixar o nosso contato ao final da ação. Muito obrigado e até mais. Olá, sejam todos bem-vindos à primeira Conferência Brasileira de Planejamento Experimental e Análise de Dados. O meu nome é Brian, atualmente estou fazendo pós-doutorado com o professor Marcelo Barcelos. Eu vou apresentar para vocês a terceira parte desse mini-curso de Análise Multivariada Aplicada. Na terceira parte desse mini-curso, nós vamos explorar técnicas estatísticas multivariadas para buscar um modelo de predição simplificado em um sistema com múltiplas variáveis. As técnicas trabalhadas nesse curso são a regressão linear múltipla, do inglês Multiple Linear Regression, que vai ser tratada pela sigla MLR, e a regressão por componentes principais,
popularmente conhecida como PCR, do inglês Principal Component Regression. A regressão linear múltipla é uma técnica bastante simples, muitas vezes ela não é nem exatamente considerada como uma técnica multivariada, pois ela trata cada variável de forma independente, e ela consiste basicamente numa expansão, uma extensão da regressão linear tradicional, a regressão linear simples que todos nós conhecemos muito bem. A regressão linear tradicional, ela nos dá uma equação do tipo y igual a mais bx, onde y é uma função do coeficiente linear a mais um coeficiente angular b que multiplica a nossa variável x. Já a regressão linear múltipla, ela trabalha com múltiplas variáveis, x1, x2, x3, e cada variável terá um coeficiente angular b1, b2, b3 atrelado a ela. Ou seja, ela é um modelo aditivo. A regressão linear múltipla, ela tem algumas limitações, tanto que ela não é mais muito utilizada hoje em dia para métodos preditivos, pois para construir uma matriz de correlação, o número de linhas, ou seja, de amostras, deverá ser superior ao número de colunas, ou seja, as variáveis de interesse. Além disso, o modelo começa a ficar extremamente complicado quando a gente tem muitas variáveis. Afinal, como ela é uma análise que resulta numa equação aditiva, um sistema que tenha 50 variáveis, por exemplo, vai resultar numa equação que tem 50 coeficientes angulares e, obviamente, 50 variáveis independentes para ser considerado, que não é muito útil na maioria dos casos. Ela também não possui robustez quando há colinearidade entre as variáveis, ou seja, quando as variáveis possuem independência entre si. Já a PCR é um modelo multivariado que é bastante utilizado e ele surge para contornar algumas limitações da regressão linear múltipla. A PCR consiste basicamente em duas etapas. Primeiramente, é realizada uma PCA, que já foi explicada na parte 2 desse minicurso, apenas com as variáveis independentes das amostras. A PCA vai nos dar a matriz dos scores, que nada mais é do que a própria matriz dos componentes principais, ou seja, a matriz que possui todos os eixos já ortogonalizados. Uma vez com todos os eixos ortogonalizados, daí sim nós podemos fazer a regressão linear múltipla. Então, as variáveis dependentes y são adicionadas a essa matriz de scores para que assim seja realizado uma regressão linear múltipla. Essa regressão linear múltipla, entanto, ela não possui as mesmas limitações e problemas citados anteriormente, pois as nossas variáveis independentes agora elas são as próprias componentes principais, onde todas elas são, por definição, ortogonais, logo não há colinearidade e as matrizes são quadradas. Aqui nós temos um esquema que descreve mais ou menos como a análise do PCR é feita. Primeiramente, aqui bem na esquerda, os dados, ele é separado entre as variáveis que são dependentes, as variáveis y, e todas as variáveis independentes, que são as variáveis x, nesse caso. Então, com as variáveis independentes, nós fazemos a PCA, que vai nos dar as duas matrizes, a matriz dos scores, que é onde estão os componentes principais, e a matriz dos loads, que não é importante para essa primeira parte da análise. Como eu disse, a matriz dos scores é a matriz que possui as próprias componentes principais. Então, ela vai ter a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, até a coluna n, de acordo com o número de variáveis e o número de PCs do teu sistema. Como a análise de componentes principais tem como objetivo acumular a variância explicada nas primeiras PCs, as primeiras componentes principais, nós podemos, assim, reduzir o número de componentes principais com as quais a gente vai trabalhar, reduzindo bastante o tamanho da nossa matriz, o tamanho do nosso conjunto de dados, e dessa forma nós voltamos a unir essa matriz nova de dados com as nossas variáveis dependentes originais, variáveis y, e assim nós fazemos a regressão linear múltipla só entre esse conjunto limitado de dados. Ele então vai nos dar a equação mais simplificada possível, com o menor número possível de coeficientes angulares. Certo? Mas então, vamos ver como essas coisas funcionam na prática. Bom, para esse tutorial vamos usar então um exemplo de adsorção, onde é avaliada a capacidade adsortiva de 40 diferentes adsorventes frente a um adsorvato A. Essa tabela nos apresenta os dados referentes aos ensaios de adsorção para os 40 carvões. Nela estão contemplados a capacidade máxima adsortiva, o volume de microporos, o volume de mesoporos, o tamanho do poro, a área superficial, a temperatura, o PVC e o pH. No nosso caso, a capacidade máxima absorvida, indicada pelas letras Q e M, consiste na nossa variável dependente, ou seja, é a variável que sofre influência das demais variáveis, ou pelo menos nós acreditamos nisso.
As demais variáveis, elas consistem nas características do adsorvente ou das condições reacionais. E esse conjunto compreende as nossas variáveis independentes. Eu vou iniciar então realizando a análise de regressão linear múltipla pelo próprio Excel. Aqui na aba Dados, nós possuímos a ferramenta Análise de Dados, e essa ferramenta possui a opção Regressão. Nessa opção, então, a gente seleciona o intervalo y de entrada, que é o intervalo da nossa variável dependente. Deixa eu estar selecionado aqui. Que é a primeira coluna da variável QM, que é a capacidade absortiva máxima. No intervalo das variáveis x, nós vamos selecionar todas as outras variáveis, que são as variáveis independentes. Certo? Deixamos rótulo marcado, pois eu selecionei a primeira linha, que possui apenas os rótulos. E selecionamos o local aonde o resultado vai ser plotado. Damos um OK. E aqui aparece o resumo dos resultados. Fazendo uma análise preliminar aqui, nós já podemos ver que a gente possui um r² muito bom. O r² ajustado aqui, por exemplo, é de 0,98. Para esse tipo de análise preditiva, isso é um excelente r². E fazendo uma análise um pouquinho mais profunda, aqui embaixo nós podemos observar então quais são os coeficientes obtidos para essa análise. Esses coeficientes são exatamente os coeficientes da equação y igual a mais b1x1, b2x2, b3x3 e assim por diante, sendo que a interseção é o coeficiente linear a, e todos os outros coeficientes são os coeficientes b1, b2, b3, bn, referentes às variáveis x1, x2, x3, que nesse caso é volume de microporo, volume de mesoporo, tamanho de poro e assim por diante. O principal teste estatístico que é observado, não é o único, mas o principal teste estatístico que é observado para determinar se essa variável ela tem significância estatística ou não, é o valor P, o valor de significância P. Normalmente nós aceitamos os dados que possuem um valor P inferior a 0,05, ou seja, a hipótese nula é menor que 5%. Nesse caso, apenas a variável PZC possui um valor um pouco superior a 0,05. Então, teoricamente, todas as outras variáveis são representativas para o modelo e deveriam ser utilizadas, certo? Mas não é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos simplificar um pouco mais o modelo. Então, para isso, nós vamos tentar fazer uma PCR. Eu vou fazer a PCR do jeito mais manual aqui, para ser didático, fazendo ela por partes. Não vou usar o R e botar 4 comandos para sair o resultado automaticamente. Vamos destrinchar um pouco a análise aqui e observar o que acontece em cada etapa. Então, primeiramente, vamos fazer aquilo que eu já tinha explicado antes. Nós vamos realizar a PCA apenas com as variáveis independentes. Então eu vou selecionar todas as variáveis independentes. Vou copiá-las. Vou então trabalhar com o programa PEST, que já foi demonstrado pelo colega Lucas. Vamos adicionar os valores aqui. Selecionar todos, ir em multivariada, ordenação, análise de componentes principais. Bom, então agora nós temos o resumo da nossa análise. Nesse caso, nós vamos trabalhar com análise de variância e covariância, diferentemente do caso que o meu colega Lucas apresentou antes, pois nesse caso nós queremos fazer uma análise quantitativa, então nós não podemos ter nenhum valor normalizado ou ponderado, nós precisamos trabalhar com os valores absolutos. Isso ocorre porque a abordagem que a gente está dando agora é uma abordagem diferenciada, uma abordagem específica. Isso ajuda a ressaltar a importância de que a análise multivariada não é uma coisa trivial e nós devemos saber o que nós estamos buscando e com que tipo de dado que nós estamos lidando. Não existe um modelo padrão para agir, não existe
não existe um método padrão de realizar a análise. A análise ela precisa ser, de certa forma, personalizada. Eu não vou me ater a mostrar todas as abas aqui, pois o meu colega já tinha explicado, então por enquanto vamos dar só uma olhada aqui no resumo. Vamos ver que nesse caso o percentual de variância explicada ficou quase tudo condensado na PC1 e PC2, o somatório das duas primeiras PCs chega a quase 100% da variância explicada, sobrando um resíduo para as demais PCs. Indo direto para a aba Scores, aqui nós temos os valores para as 7 componentes principais que foram gerados. Essas 7 componentes principais são 7 eixos ortogonais que foram gerados, e as 7 variáveis originais, elas então foram projetadas sobre esses eixos, e os valores representados aqui são as coordenadas das amostras nesses novos eixos ortogonalizados. Uma vez com esses eixos totalmente ortogonalizados, nós podemos retornar com eles para o Excel e continuar a análise do que seria o PCR lá, que é, a grosso modo, digamos assim, a fusão da PCA com a regressão linear múltipla. Então vamos copiar. Vamos voltar aqui para o nosso Excel e vamos colar numa nova planilha. Agora que eu já tenho todas as minhas componentes principais, eu posso voltar para os dados originais, selecionar novamente a minha variável dependente, e adicioná-la aos meus dados. Então, como os dois primeiros eixos, os dois primeiros componentes principais representam quase 100% da variância explicada, vamos trabalhar apenas com essas duas componentes principais para realizar o nosso método de regressão linear múltipla. Então, vamos novamente aqui em análise de dados, regressão. O intervalo de entrada y vai continuar sendo a nossa variável dependente, que é a capacidade assertiva. Agora, os nossos dados em x, que são as variáveis independentes, serão apenas a PC1 e a PC2. Deixa marcado o rótulo, vamos selecionar o local de saída, então. E aqui está o resumo dos resultados. Bom, nós podemos ver que o nosso R ao quadrado não ficou muito inferior, como era de se esperar, já que quase toda a variância está projetada sobre esses dois componentes. Então, aqui nós já podemos ver que nós conseguimos resumir bastante a nossa análise, pois nós saímos, vou voltar aqui, pois nós saímos de um R ao quadrado de 0,98 para um R ao quadrado de 0,95, o que não é uma perda muito grande. Entretanto, se analisarmos aqui embaixo os coeficientes, nós agora temos 3 coeficientes. Nós temos um coeficiente linear e 2 coeficientes angulares. Enquanto que aqui nós tínhamos 8 coeficientes, 1 linear e 7 angulares. Entretanto, aqui nós ainda estamos falando em termos de PC, certo? Se nós voltarmos para o PEST, nós podemos explorar um pouquinho mais os dados para tentar extrair algumas informações novas. Nós podemos agora vir aqui para a aba dos loadings, ou mesmo dos loading plots, que é uma representação gráfica, é um pouco mais fácil de observar, e nós podemos ver quais são as variáveis que mais pesam sobre os nossos componentes principais. Aqui de cara na nossa PC1, nós já vemos que a área superficial é o que domina a componente principal 1. E a temperatura tem uma pequena correlação negativa, um pequeno peso negativo, certo? As demais variáveis praticamente são zeradas, elas praticamente não possuem peso. Agora, se nós formos para a nossa componente principal 2, que representa os outros quase 5% da variância, agora nós temos que a temperatura é o que praticamente domina ela. Esse exemplo aqui se torna bastante fácil, bastante claro, pois nós temos nossas variáveis bem separadas. Nós temos tipo uma variável com peso quase que totalmente na PC1 e outra variável com peso quase que totalmente na PC2. Então, isso significa que se a PC1 é constituída praticamente pela área superficial e a PC2 é constituída praticamente pela temperatura, e as duas somadas representam quase toda a variância explicada, isso nos indica que
a área superficial e a temperatura, elas devem ser as variáveis que têm de longe o maior peso sobre a nossa variável dependente, que é a capacidade adsortiva. Bom, a partir disso vamos voltar então para o Excel e voltar aqui para os nossos dados originais. E agora vamos refazer a nossa regressão linear múltipla, certo? Mas dessa vez nós vamos apenas selecionar essas duas variáveis, área superficial e temperatura. Vamos selecionar onde é que os dados vão ser plotados. Pronto. E aqui nós temos essa regressão linear múltipla apenas com duas variáveis. Pode ver que o R ao quadrado ajustado ficou 0,95 também, 0,953, bastante similar ao nosso R ao quadrado obtido pela PC1 e PC2, o que é totalmente coerente com o que nós acabamos de observar no programa PEST, pois essas duas variáveis utilizadas aqui, que é a área superficial e a temperatura, representam quase que totalmente a PC1 e a PC2. E aqui embaixo nós temos então nossos coeficientes. A nossa interseção, que é o coeficiente linear, mudou consideravelmente. A área superficial e a temperatura também tiveram uma mudança razoável. E os valores de significância continuam excelentes, muito inferiores a 0,05. Dessa forma, nós obtemos agora um modelo extremamente simplificado e com um erro bastante baixo para fazer a predição da capacidade adsortiva baseado apenas em duas variáveis. É claro, essa análise mostra que todas as variáveis praticamente têm peso sobre a capacidade adsortiva. E com certeza, outras variáveis que não foram contempladas pelo experimento também têm peso na capacidade adsortiva, pois o R ao quadrado jamais foi de 100%, jamais foi 1. Entretanto, a diferença no peso da área superficial comparada com as demais variáveis é muito grande. Ou seja, na busca de um modelo de predição simplificado, nós podemos desprezar as demais variáveis e nos concentrar apenas nas variáveis que têm o maior peso. A partir disso, então, eu já tinha preparado uma outra planilha aqui previamente, aonde eu fiz o cálculo da capacidade adsortiva baseada nos dois modelos de regressão linear. O modelo com todas as variáveis, antes da gente fazer a APCA, certo? Que eu batizei ele de Y1. Então aqui nós podemos ver que Y1 representa a capacidade adsortiva calculada, baseada no coeficiente linear, mais o somatório de todos os outros coeficientes angulares, multiplicados pelas suas respectivas variáveis aqui. Já em Y2, nós temos apenas a variável área, superfície e temperatura contemplados. Dessa forma, aqui embaixo, nós temos esses dois gráficos, que são a plotagem do valor calculado versus o valor experimental para a capacidade adsortiva, baseado no modelo com todas as variáveis, que é o Y1, e aqui embaixo no modelo usando apenas as variáveis com maior peso, denotado como Y2, e esse modelo foi obtido após a realização da nossa PCR. Nós podemos ver que, obviamente, o nosso modelo que contempla todas as variáveis, ele tem uma precisão maior. Entretanto, o nosso modelo apenas com duas variáveis, ele tem uma precisão praticamente tão boa quanto, e ele é extremamente mais simplificado. Bom, e dessa forma nós podemos ver que a análise multivariada ela tem um potencial muito grande, dá para fazer muita coisa com a análise multivariada, dá para fazer modelos de predição bastante interessantes. Entretanto, ela não é uma análise trivial, digamos assim. Ela é uma análise que exige uma observação um pouco mais profunda. Você tem que saber qual informação você está buscando, você tem que saber qual é a natureza dos dados com que você está trabalhando, você tem que saber quais são as opções usadas no programa,
você tem que dar uma certa estudada para saber quando você vai usar uma matriz de correlação, quando você precisa usar uma matriz de covariância, quais são os pontos de corte que você vai usar, enfim. Bom, esse exemplo foi curtinho, espero que tenha dado para entender mais ou menos como é que essa análise foi feita, e qualquer dúvida estamos à disposição. Então, muito obrigado a todos pela atenção. E aqui nós deixamos os nossos contatos do professor Marcelo, do meu colega Lucas e o meu. Caso tenha ficado alguma dúvida e alguém queira entrar em contato, nós responderemos suas perguntas com o maior prazer. Muito obrigado.